Olá, abençoados, graça e paz eterna de Cristo. Seja muito bem-vindo. Afinal, a ceia celebrada por Jesus Cristo foi uma instituição para a igreja? Ou ela é, na verdade, a última Páscoa judaica da lei de Moisés? Portanto, vamos estudar, crescendo juntos, no conhecimento da graça de Deus, nestas grandes verdades infalíveis do Evangelho da Graça, a qual foi revelada ao apóstolo Paulo. Já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, isso é muito importante, para que o YouTube, ele possa perceber e reconhecer que as verdades aqui apresentadas têm uma grande relevância e ele poder mais divulgar para mais pessoas. Ative também o sininho para não perder nenhuma dessas revelações que possamos compartilhar aqui no canal. Portanto, começaremos entendendo o cenário em que Jesus nasceu e exerceu seu ministério. Antes de tudo, é fundamental perceber que ele veio cumprir toda a justiça que havia na lei de Moisés e se submeter integralmente a ela. A missão de Cristo não foi a de criar um novo sistema religioso ou um ritual de uma Páscoa judaica para a igreja, mas a de cumprir e finalmente consumir tudo aquilo que estava, ou seja, que apontava para ele na lei de Moisés. O apóstolo Paulo, ele revela esse fundamento ao explicar a origem do ministério de Jesus. Antes de apresentar a passagem, quero que você pense: Jesus não nasceu em qualquer tempo ou circunstância, mas ele nasceu num contexto profético preciso e submetido ao pacto mosaico. Então Paulo escreve: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Isto é, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esse contexto nos ajuda a entender porque o próprio Jesus participou de todas as festas judaicas, incluindo a Páscoa, sempre fiel aos mandamentos da lei de Moisés. Veja como o evangelista João mostra Jesus integrado ao calendário judaico. Não era algo aleatório ou secundário. Sim, Jesus fazia parte do plano de Deus, que Jesus Cristo, da qual estava prescrito na lei de Moisés. Está escrito em João capítulo 2, versículo 13, o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, cumprindo assim com os rituais das festas judaicas, porque o Senhor Jesus Cristo era judeu. Mais adiante, quando o Evangelho relata outro momento, percebe-se novamente essa repetição, enfatizando que a Páscoa era uma festa dos judeus, não dos gentios, e tampouco da futura igreja, como se ela existisse naquela época. Não. Perceba como a Escritura reforça a identidade judaica dessa celebração. Vamos ler aqui em João 6, versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Era a festa dos judeus. Não era a festa daqueles que não eram judeus, embora que havia algumas exceções. Mas para isso eles teriam que se circuncidar. Porém, toda essa fidelidade de Jesus, a lei estava enraizada em mandamentos dados séculos antes. Desde a libertação do Egito, Deus ordenou que a Páscoa fosse guardada como um memorial entre os filhos de Israel, marcando a saída do cativeiro e a formação do povo de Deus como uma nação. A ordem era detalhada e exclusiva para Israel. Note a clareza ao determinar a celebração. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus,
Porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, de noite. Quando lemos o relato da primeira Páscoa, a instituição ritual ganha contornos ainda mais específicos. Porque não era apenas uma festa, mas uma ordenança cheia de símbolos, todos apontando profeticamente para Cristo. Observe o texto fundamental do Êxodo, que fundamenta toda a tradição pascual dos judeus. Vamos ler aqui uma passagem aqui em Êxodo, no Êxodo capítulo 12, que nos diz: E falou o Senhor, o Êxodo capítulo 12, versículo 1. Então falou Moisés a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Ou seja, não era para os brasileiros, não era para os argentinos, não era para os estadunidenses, não. A palavra fala bem claro que era para a congregação de Israel. O evangelista João, ao narrar a preparação da última Páscoa, destaca outro detalhe revelador: a busca pela purificação antes da festa. Isso mostra o quanto a Páscoa estava ligada a rituais de pureza e a todo o sistema levítico, que seria abolido por Cristo. O texto mostra o zelo ritual dos judeus. Vamos ler em João capítulo 11, versículo 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Olha só. Demonstra claramente, sem qualquer sombra de dúvida, que ali estava Jesus Cristo, cumprindo assim o seu ministério dentro da lei. E você? Está também se purificando de acordo com os rituais da lei antes da Páscoa? Porque na verdade o que Jesus Cristo estava ali era celebrando uma Páscoa, a qual hoje se chamam Santa Ceia. Agora, é fundamental entender que todos esses rituais eram, na verdade, sombras e figuras transitórias, apontando para algo superior. Ou seja, o escritor aos Hebreus revela que, de fato, a lei jamais foi alvo final de Deus, mas sim um preparo até que viesse o verdadeiro sacrifício. Ouça com atenção o que ele afirma. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 10. Não vamos ler todo o versículo de 1 a 10, não. Vamos ver algumas passagens de Hebreus capítulo 10, você depois pode prosseguir lendo essa passagem, se assim desejar. Vamos ler. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, aperfeiçoar os que a ele se chegam. Por essa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Ou seja, você, meu prezado irmão, que vai celebrar uma Páscoa, uma Santa Ceia, que não reconhece que isto foi, na verdade, uma Páscoa celebrada por Jesus Cristo debaixo da lei, a qual esta própria lei o seguia para até Cristo, para que assim fosse cumprida em Cristo. Isso quer dizer, se você ainda celebra uma Páscoa judaica chamada Santa Ceia, isto é desconsiderar que tudo foi cumprido em Cristo. E no entanto,
os que não eram judeus não faziam parte desse ritual. Ou seja, se você tivesse nascido naquela época, você não tinha esse direito de participar. Se não tinha direito naquela época, que era dentro da lei que apontava a Cristo, muito menos por duas razões você não deve estar vinculado, ou seja, participando, ou seja, como se dizendo, está inserido nesse cenário. Porque, em primeiro lugar, os que não eram judeus não faziam parte da comunidade de Israel, a não ser que alguns se purificassem e também se circuncidassem. O outro motivo é que Jesus Cristo ele já é a nossa Páscoa, ele já cumpriu tudo. Isso, nós não vivemos mais debaixo das sombras da lei, mas sim estamos vivendo a realidade. Portanto, os gentios, quem não era judeu, não participavam da festa, a não ser, como eu falei, que fosse circuncidado. E o que significa gentio na Bíblia? Gentios são todas as pessoas que não são judeus de nascimento, ou seja, são os povos e nações estrangeiras, a descendência biológica de Israel, ou seja, que não são da descendência biológica de Israel, e que representam aqueles que estavam fora das alianças feitas com os judeus. Porque as alianças, a lei, na verdade, os estatutos e juízos, nesses casos, foram dados apenas a Israel, de acordo com ele, como ele manifesta a sua palavra a Jacó. Ou seja, vamos ler aqui em Salmo capítulo 147, versículo 19 a 20. Porque as alianças foram dadas apenas a Israel, de acordo com ele manifesta a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Ou seja, não fez assim a nem outra nação, quanto ao juízo não conheceram. Ou seja, todas as leis e os estatutos foram dados a Israel, não a outra nação. Simplesmente isso. Em Amós também, capítulo 3, versículo 2, está escrito: porque tu só conhecestes a Israel, de todas as famílias da terra. Portanto, eu visitarei sobre vós todas as vossas iniquidades. Portanto, a Páscoa, pela instrução de Deus, sempre foi restrita ao povo de Israel, assim como está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 43. Esta é a ordenança da Páscoa: nenhum estrangeiro comerá dela. Isso deixa evidente que os gentios, que não eram judeus, estavam excluídos desse cerimonial. Se algum estrangeiro desejasse participar, havia uma condição fundamental. Qual era essa condição? Tinha que ser circuncidado. Êxodo capítulo 12, versículo 48. Vamos ler. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrará, e será como um natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Assim, somente após a circuncisão, e sendo contado como israelita, o estrangeiro podia participar, do contrário, permanecia fora. E você? Já se circuncidou para comer a Páscoa, que é a Santa Ceia? Essa distinção era reforçada em Levíticos capítulo 22 e o versículo 10. Olha só. Olha como está escrito. Também nenhum estranho comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote e o jornaleiro não comerão das coisas sagradas. Ou seja, mesmo que o estrangeiro estivesse entre o povo, não podia acessar o que era santo ou reservado, incluindo a Páscoa. Esse limite apontava para a condição espiritual dos gentios, como Paulo esclarece em Efésios capítulo 2, versículo 12, que nos diz:
naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, os gentios viviam afastados dos privilégios e símbolos do povo de Deus, incluindo participação na Páscoa. Ou seja, mas em Cristo, tudo foi removido. Sim. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos da família de Deus. Isso mostra que agora não é pela carne ou por rituais, mas pela fé no Cordeiro verdadeiro, que tanto judeus quanto gentios se tornam participantes, ou seja, da mesma família, participando da mesma família de Deus, participando da plenitude da nova aliança. Isso não quer dizer que, se nós tornamos uma mesma família, unida pelo mesmo Espírito de Deus, uma fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que nos diz que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, ou seja, que judeus, que gentios, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. Isso não quer dizer que nós iremos retornar aos rudimentos da lei de Moisés, ou viver através de sombras. Não, nós vivemos através da realidade. Nós vivemos, na realidade, vivemos num único reino espiritual, que é o de Cristo. Portanto, biblicamente, a Páscoa nunca foi permitida aos gentios, sendo exclusivo de Israel até o tempo da lei, com Cristo. A separação foi abolida e todos são chamados à comunhão, não por ritos, mas pela nova vida no Espírito. Exatamente isso. Agora, eu te pergunto, Paulo celebrou ceia? Paulo celebrou ceia? A famosa Santa Ceia? Vamos lá. Muitas pessoas hoje acreditam que Paulo estabeleceu um novo sacramento para a igreja. Mas é essencial ler com atenção o contexto de suas cartas. Na verdade, o que vemos é o apóstolo corrigindo um grave erro de compreensão espiritual na igreja de Corinto. Antes de ler o texto, note como Paulo exorta os irmãos a discernirem o verdadeiro sentido da comunhão cristã, que não está na repetição de um ritual, mas na vivência do corpo de Cristo. Veja as palavras inspiradas de Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 27. Só que nós vamos ler alguns trechos do capítulo 11, versículo 17 em diante. E você pode ler o restante depois, se assim lhe interessar. Vamos ler. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faz isto todas as vezes que eu beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Paulo deixa absolutamente claro que tudo aquilo era sombra e símbolo na antiga aliança que foi cumprido por Cristo. O foco aqui
não é mais no pão ou no cálice, mas no corpo real. A igreja é formada pelo Espírito. Veja como ele apresenta a revelação consumada do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Olha o que nos diz. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, limpai-vos dos fermentos da lei de Moisés, que das quais era a Páscoa, a festa judaica que apontava para Cristo. Mas sim, agora sim, estejamos renovados, porque Cristo é que é a nossa Páscoa. Se é que ainda foi renovado. Porque a palavra de Deus, ela fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, que nós somos reconciliados com Cristo. A palavra também, ela nos diz que nós somos transformados em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Essa transformação é uma transformação para viver no Espírito e não na caduquice da letra, não debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. Portanto, toda tentativa de retornar práticas ritualísticas da lei é ignorar a cruz. Paulo explica com profundidade que a cruz de Cristo removeu todos os mandamentos cerimoniais e anulou o jugo legalista sobre o povo de Deus. Repara na força de expressão desse argumento do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 17. Olha o que nos diz. Havendo riscado a cedro que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrário, tirou-a do meio de nós, cravando na cruz. Portanto, ninguém vos julga pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, se ele tirou isso do meio de nós, essas festas judaicas, cravando na cruz porque apontava para Cristo como sombra, agora você quer reconstruir aquilo que ele destruiu? Você, meu prezado irmão, você, minha prezada irmã, tenha na consciência que Deus fez isso, aquilo, como apontava Cristo, para apontar a Cristo. E isso não era a realidade, aquela Páscoa não era a realidade. Eram sombras. Inclusive, Jesus Cristo ainda não tinha morrido. Ele nasceu debaixo da lei. Vamos reforçar isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, quer dizer, debaixo da lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei. Você nunca esteve debaixo da lei. Quando você nasceu biologicamente, quando eu nasci, nós já nascemos em um estado espiritual justificados. Após Jesus Cristo estava, quando ele celebrou aquela ceia, como nós já comentamos em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele veio para cumprir a lei, fazer o que a lei ordenava. Como diz Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. E ele cumpriu o que estava escrito na lei como ordenança da Páscoa. E você? Você está antes da cruz, cumprindo a lei de Moisés, ou você está depois da cruz, vivendo no estado espiritual, de harmonia com o Espírito, tem o seu Espírito, gozando o pleno reino de Deus? O próprio Senhor deixa isso claro em suas palavras.
Em vez de abolir a lei de maneira irresponsável, ele cumpre cada um de seus mandamentos até o fim, como vemos neste ensino fundamental. Onde Jesus, e nós já lemos, onde Jesus fala expressamente que ele veio cumprir a lei. Em Mateus 5:17 a 18. Vamos ler mais uma vez. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque é verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, um jota um tio se me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. E a palavra nos diz, em Romanos capítulo 10, e versículo 5, que de fato ele cumpriu a lei. Em Romanos capítulo 10, vamos ler em Romanos, deixa eu ver a passagem aqui, que nos diz que Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Em Mateus 5,17, nós já lemos, em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, cumpriu-se em Jesus Cristo. Não precisa que você esteja mais debaixo dos rituais da lei de Moisés. E ele ainda reforça a sua missão. Jesus Cristo reforça a sua missão nas palavras diretas em Mateus capítulo 15 e versículo 24, que nos diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus Cristo, a sua missão, ele veio para cumprir a lei e debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. E por que isso? Porque ele veio para o povo para os judeus, na época que ele veio. Quando Paulo expõe a função transitória da lei, ele mostra que, ao insistir em reviver o que foi abolido, alguém se faz transgressor da própria obra de Cristo. Olha como isso é sério. Vamos ler? Vamos. Em Gálatas capítulo 2, versículo 18 a 19. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E você, meu prezado irmão e minha prezada irmã? Você está morto para a lei, para viver para Cristo? Ou está edificando o que Cristo destruiu para viver pela lei? Isso é importante, isso é sério para a nossa vida espiritual. Ele aprofunda ainda mais a explicação ao apóstolo Paulo. Ele aprofunda mais ainda a explicação ao mostrar que a lei foi pedagoga, ou seja, ela foi como um aio, ou seja, ela conduziu os que estavam debaixo da lei até Cristo. Se a lei foi conduzir os que estavam debaixo da lei até Cristo, quer dizer, e agora você pode fazer o contrário, então? Sair de Cristo e voltar para a lei? Isso é importante, não é isso? Vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei, ou debaixo de aio. Meu prezado irmão e minha prezada irmã. Isto é, depois que que recebemos, depois que nascemos debaixo da fé, quando nós nascemos biologicamente, nós já nascemos no reino de Deus. Nós já nascemos justificados, nós já nascemos purificados, mediante a lavagem da água pela palavra. E nós já nascemos perfeitos. Colossenses capítulo 2, versículo 20, diz que nós já nascemos perfeitos. Nós não nascemos mais debaixo da lei de Moisés,
para assim estar debaixo desses rudimentos? Exatamente isso. Quando Paulo fala sobre o ministério revelado, ele mostra que a presença de Cristo em nós é a grande verdade da aliança, da nova aliança. Muito superior a qualquer sombra ou ritual. A presença de Cristo, meu prezado irmão e minha prezada irmã, é muito mais gloriosa do que os rituais da lei. Não vale a pena nós desprezarmos o viver para Cristo, para viver debaixo do jugo da lei. Vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 27. As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Durante o ministério de Jesus, o próprio mestre nunca rejeitou a lei, mas cumpriu seus preceitos em detalhes, como no caso do leproso curado, a quem Jesus envia ao sacerdote para cumprir a oferta ordenada por Moisés. Vamos ler isso. Em Mateus capítulo 8, versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Isso. O autor de Hebreus também esclarece que, enquanto o tabernáculo terrestre estava de pé, o acesso pleno ao Santo dos Santos ainda não havia sido revelado, mostrando a transição entre a sombra e a realidade. Vamos ler. Em Hebreus capítulo 9, 7 a 8. No entanto, só o sumo sacerdote entra no segundo compartimento, uma vez por ano, e não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo, dando ao Espírito Santo a entender que ainda o caminho dos santos não estava descoberto, enquanto subsistia o primeiro tabernáculo. Portanto, Jesus também confronta os legalismos dos religiosos hoje em dia, denunciando que eles cumpriam a letra, mas ignoravam a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, nós hoje em dia, muitos dos nossos líderes religiosos estão ignorando os feitos da cruz de Cristo para poder colocar os filhos de Deus debaixo de um jugo que uma vez já foi cumprido em Cristo. É o que diz aqui Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer as coisas e não omitir aquelas. Mesmo após a ressurreição, os apóstolos transitavam entre os dois pactos, Pedro e João. Por exemplo, ainda iam ao templo, demonstrando a convivência do antigo sistema com a revelação da graça. Onde nós podemos constatar isso em Atos capítulo 3, versículo 1, onde Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Também nós podemos ver aqui em Hebreus que o autor ele aprofunda no entendimento, mostrando que a mudança do sacerdócio exigiu a mudança de toda a lei. Ou seja, se você, meu prezado irmão e minha prezada irmã, se você vive hoje no estado da graça, no reino espiritual, vivendo o reino de Deus, saiba que neste reino houve mudança em questão e em relação ao sacerdócio antigo, às exigências que a lei o impunha para você celebrar uma Páscoa, dízimos, pagar dízimos, e a templos, todas essas coisas, houve mudança na lei. E os que dentro, agora vamos ler o Hebreus capítulo 7, versículo 5, 8 e o 12.
Ou seja, onde está escrito: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar dízimo do povo. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, pois mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz também mudança na lei. Nós lemos alguns trechos desses versículos. Portanto, meu prezado irmão, todos aqueles rituais que estavam em pé, que estavam sendo cumpridos naquela época da lei, eles foram tirados para que um novo sacerdócio de Cristo entrasse em vigor, para que uma nova era, que a nova aliança entrasse em vigor. É por isso que diz Hebreus capítulo 10, versículo 9: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, o segundo, a nova aliança. Sim, exatamente isso. E a verdadeira adoração profetizada por Jesus não estaria mais limitada a Jerusalém ou a qualquer ritual físico onde eles celebravam aquelas Páscoas judaicas. Levavam os dízimos para o templo. Não é mais lá, não tem mais nada a ver com aquilo. Não tem mais nada a ver com qualquer ritual que se possa estar estabelecendo dentro, na lei, na plena aliança que nós estamos vivendo. Não tem mais nada a ver com esse tipo de ritual. Porque passaria a ser espiritual, baseado na comunhão direta com o Pai. Olha só o que está escrito em João capítulo 4, versículo 21 a 24. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Paulo, conhecendo a cultura judaica, diz que muitas vezes se adaptou aos ritos para não escandalizar os irmãos judeus, mas nunca deixou de ensinar que a salvação já não dependia de tais práticas. Vamos ler isso? Atos capítulo 21, versículo 21 a 26. Vamos ler alguns trechos destes versículos. E lhes disseram: acerca de ti se tem informado que ensina todos os judeus entre os gentios, apartaram-se de Moisés. Toma contigo estes homens, purifica-te com eles, e faz por eles a despesa, para que raspem a cabeça, e todos fiquem sabendo que não há do que lhes informou a respeito. Mas que também tu mesmo anda ordenadamente guardando a lei. Meus prezados irmãos, Paulo, ele estava ali numa situação muito crítica, porque ele estava no meio de uma transição do antigo pacto para o novo pacto. Esse novo pacto, no qual Paulo estava manifestando que era o evangelho da graça de Deus. Mas ele estava apertado, eles estavam sendo perseguidos, e ali, por algumas coisas, eles tinham que dissimular, fazer algo como se ele estivesse debaixo da lei também. Mas você não é perseguido a tal ponto como estava o apóstolo Paulo. Hoje nós temos uma democracia muito linda. Nós vivemos libertos, podemos louvar a Deus, podemos ter comunhão uns com os outros, sem que possa estar debaixo da lei de Moisés. Ou obrigados, sendo ensinados que devemos estar debaixo desses rituais. Então vejamos ali em Atos capítulo 18, versículo 18, que diz que Paulo, tendo ainda ali permanecido muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila, havendo raspado a cabeça em Cancreia, porque tinha voto. Olha, eles ainda estavam debaixo dos rudimentos da lei, porque havia ali uma transição do velho pacto para o novo pacto. Tudo isso servia como uma transição para o novo tempo. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, deixa claro que a nova aliança
só tem efeito após a morte de Cristo, pois um testamento só tinha força onde houvesse morte. É o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só tem força onde houve morte. De maneira nenhuma tem força enquanto o testador vive. E quando Jesus Cristo estava celebrando aquela Páscoa, Jesus Cristo estava vivo, ou seja, o testamento não tinha um valor, não tinha uma validade, o Novo Testamento. Eles estavam vivendo ainda em um antigo pacto debaixo da lei de Moisés. Exatamente isso. Portanto, ou seja, a Páscoa em si era um ritual exclusivo ao povo judeu. Diante de tudo isso, fica claro, o que Jesus celebrou com os discípulos foi a última Páscoa judaica sobre a vigência da lei de Moisés. Ele não instituiu um novo rito para ser perpetuado, mas cumpriu profeticamente cada símbolo, encerrando as sombras com sua morte e ressurreição. Cristo é a nossa Páscoa, e hoje vivemos a plenitude da comunhão espiritual no seu corpo. Nós estamos livres dos rituais da antiga aliança. Portanto, se essa revelação falou ao seu coração, agora sim, contribua deixando o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque isso é muito importante, porque queremos levar esse amor de Deus, esse conhecimento escatológico a mais pessoas. E o YouTube reconhece isso quando ele vê o seu engajamento seu, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, e assim nós alcançaremos mais pessoas com esse grande conhecimento, de verdade.